A paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradeço e eu te louvo, Senhor, por mais essa oportunidade de estar aqui, Senhor, falando a tua palavra. Que o Senhor venha falar, Senhor, com o teu povo. Que o Senhor venha consolar o coração, alegrar, Senhor, aqueles que estão tristes, que o Senhor venha curar aqueles que estão doentes, que o Senhor venha acalmar esse mar, Senhor. Pai amado, Pai querido, trabalha na vida do seu povo, trabalha na vida da sua igreja. Tu sabes o que esse irmão, o que essa irmã tem te pedido. Senhor, entra com providência, abre as portas, Senhor. Agindo, Senhor, quem impedirá? Visita cada um nesta tarde, Senhor. Opera maravilhas, Pai. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço, Senhor. Amém. Graças a Deus que Ele já nos deu vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou ler aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 12, um versículo muito conhecido. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Revestivos de toda a armadura de Deus. Temos que buscar o Senhor. Temos que clamar ao Senhor. Temos que dobrar os nossos joelhos e realmente buscar o Senhor como nunca. O tempo de ficar pedindo oração já passou. Você não está mais na fase do leite. Agora você tem que comer uma comida sólida. Você tem que dobrar os seus joelhos, você tem que clamar. Não é ficar, irmão, ora por mim, irmão, ora por mim. É maravilhoso pedir ao irmão para orar por nós. É bênção. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e buscarmos ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Temos que nos revestir, igual diz aqui, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque o diabo, ele cria ciladas a todo instante. Você está muito bem, tranquilo, vivendo a sua vidinha. De repente, do nada, surge uma confusão, surge um disse-me-disse, vem uma afronta e você tem que estar revestido com a presença de Deus para que você possa ter força, porque o inimigo usa as pessoas para te afrontar, usa pessoas para você perder a fé, para deixar você triste. Você tem que estar revestido com a presença de Deus para você ficar firme contra tudo isso. Porque de uma hora para outra as coisas mudam. Está tudo bem, está uma calmaria. Do nada chega aquelas pessoas que são usadas pelo diabo. São usadas e vêm muitas vezes te afrontar, vêm e falam besteiras, fazem fofocas, ou até mesmo brigam com você, se enfurecem. A luta é grande, mas você tem que estar revestido com a presença de Deus, para você não ser abalado, para você se manter de pé. Você tem que estar revestido com a presença de Deus na sua vida. Porque muitas vezes, até os crentes, quando passam alguma dificuldade,
Sente as coisas balançando. Muito crente que busca Deus, muito crente que ora, sente aquela dificuldade naquele momento difícil. Imagine você que não ora, imagina você que não busca, imagine você que está brincando, um pé na igreja, um pé no mundo, não quer ficar firme na casa do Senhor. Você tem que fazer o concerto com Deus. Você tem que ficar firme na presença do Senhor. E você que já está na casa do Senhor, você precisa buscar mais, mais. Ah, irmã, eu já me batizei, eu já fui batizado com o Espírito Santo, mas você precisa de mais. Você precisa buscar mais o Senhor, porque nós temos que buscar mais. Quanto mais você recebe, mais sede você tem de mais e mais de Deus, para que você possa ser revestido, para quando aquela hora chegar, quando o inimigo enviar aquela pessoa para te afrontar, você tem que estar revestido. Quando o inimigo enviar aquela pessoa com aquela confusão que surge de repente para tirar a tua paz, você tem que estar revestido. Porque é assim. Muitas vezes você está desligado, muitas vezes você está pensando nas coisas dessa vida, aí do nada surge aquela confusão na família, aquela confusão, já, muitas vezes pessoa de fora chega na tua casa já trazendo a confusão. Então você tem que estar revestido para que nada te abale, porque você não pode permitir que essas coisas abalem a sua fé. Você não pode ficar triste com essas coisas. E para você não ficar triste, para você não ser abalado, você tem que estar revestido com a presença de Deus. Você precisa estar constantemente orando, constantemente buscando ao Senhor. Precisa fazer propósitos, precisa subir monte, precisa caminhar para a casa de Deus mais. A palavra do Senhor diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você que já conhece o Senhor, você precisa conhecer mais. Você precisa prosseguir em conhecer. Nós precisamos prosseguir em conhecer. Porque na nossa caminhada com o Senhor, todo dia aprendemos uma coisa nova. Todo dia. E a cada dia que passa, o Senhor vai trabalhando na nossa vida, vai nos moldando, vai aumentando a nossa fé. Antes nós tomávamos leite, agora já estamos na época do alimento sólido, não é mais na época do leite. Temos que buscar o Senhor com as nossas próprias pernas. Temos que clamar ao Senhor. Não é proibido você pedir alguém para orar por você. Não é proibido, você pode pedir. Mas você tem que fazer a sua parte, você tem que clamar. Você tem que estar diante do Senhor como obreiro aprovado. Fazendo a obra do Senhor, buscando ao Senhor, tendo o coração limpo. Muitas vezes o inimigo usa pessoas para te ferir, para você ficar com o coração magoado. Você não pode permitir isso. Você tem que estar ciente que é o inimigo usando. Não é o seu familiar, não é o seu parente, não é o seu vizinho. É o inimigo usando para te atingir. E você tem que ter força para entender isso. Você tem que entender que é o inimigo, não é a pessoa.
E para você ter essa força, você tem que estar ali, firme na presença do Senhor. Você tem que ter intimidade com Deus. Você tem que buscar o Senhor. Mas você já caminha para a casa do Senhor tanto tempo. Você já conhece a palavra do Senhor. Você tem que dar um segundo passo. Você tem que clamar ao Senhor. Você tem que botar o seu rosto no pó e clamar. E Ele te ouvirá. Ele te ouvirá. Faça o concerto com Deus. Deixe tudo que não provém de Deus na sua vida. Ande em santidade diante de Deus. E Ele vai te honrar. Porque o Senhor conhece quando você tem um coração sincero, quando você o busca de todo o coração, quando você renuncia o pecado. Mas agora não dá para cochear em dois pensamentos. Eu vou na casa do Senhor pedir a minha bênção. Eu vou na casa do Senhor pedir o irmão para orar por mim. Mas eu não quero saber de Jesus, eu não quero nada com Jesus. Eu não quero ficar firme na presença do Senhor. Eu quero só que o irmão ore por mim, para Deus me abençoar. Não é assim. Você precisa fazer o concerto com Deus, buscar o Senhor. Você precisa ter intimidade com Deus. Você e Deus, mais ninguém. Porque a salvação é individual. Para você ser salvo, é você e o Senhor. O pastor não vai estar lá no meio, a irmãzinha de oração não vai estar lá no meio. É você e Deus somente. Então, que você possa se revestir da armadura de Deus. Como se revestir? Orando, jejuando, buscando ao Senhor, caminhando para a igreja, subindo um monte, lendo a Bíblia, se consagrando ao Senhor. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possas ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque toda hora ele arma uma cilada. Mas quando você está firme, não acontece nada. Deus te livra, Deus livra a sua família. Mas, se você não está firme, muitas vezes você cai naquela cilada. Porque você não está revestido com a presença de Deus. Muitas vezes você quer brigar, você quer debater, você acha que você está com razão. E muitas vezes não é assim. Deus não quer isso. Na hora que o inimigo vem com suas afrontas, a melhor coisa a fazer é orar, é buscar o Senhor. Brigar não adianta, brigar faz a situação ficar pior. O diabo usa pessoas para te desequilibrar. Você tem que estar firme na palavra de Deus. Você tem que estar em constante oração para você não perder o seu equilíbrio. Você não pode perder o seu equilíbrio. Você tem que estar firme com Jesus. Se reveste da presença de Deus. Se reveste da armadura do Senhor. Chega. Deixa dessa fraqueza espiritual, de querer andar com muletas. Irmão, ora por mim. Não se apegue na muleta dos outros. Você precisa buscar. Você precisa pôr o seu rosto no pó e clamar ao Senhor.
e Ele te ouvirá, e Ele será teu amigo. Você tem que ser amigo de Deus. Você tem que ter intimidade de falar com o Senhor. Você tem que dormir pensando em Jesus, acordar pensando em Jesus, sonhar com Jesus. Um nível de intimidade com Deus. Porque é assim que Deus quer. Deus quer que a gente fique firme com Ele. Porque o Senhor Jesus está voltando. E para subir para o céu, tem que ser amigo. Para ir para o céu, tem que ser íntimo. Não é só aceitar Jesus e não ter intimidade com Deus, não buscar a presença de Deus, não mudar. Desse jeito, você não vai para o céu. Você precisa mudar. Você precisa ser amigo de Deus. Você precisa se revestir da presença de Deus para o Senhor te livrar das ciladas do diabo. Porque quando você busca, Deus te livra. Deus te dá o livramento de muitas coisas que poderiam acontecer, mas não acontece porque Deus te livra. Muitas vezes você nem sabe quantos livramentos o Senhor dá. Mas o inimigo, como ele quer nos destruir, ele sempre quer fazer uma confusãozinha. Ele sempre envia as pessoas que são usadas por ele. Mas você tem que ter equilíbrio. Tenha equilíbrio. Não dê lugar à carne. Ore, que o Senhor vai lhe dar vitória. Amém?